Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família, desta segunda-feira. E esta semana nós vamos falar sobre o diálogo sobrenatural, que é o quarto diálogo, né? Nós já vimos 3 diálogos e agora vamos falar então do diálogo sobrenatural. E o que é o diálogo sobrenatural? Nada mais, nada menos do que o diálogo com Deus. O diálogo com Deus. Por isso, o tema de hoje é justamente isso, né? Diálogo sobrenatural. E dentro desse diálogo é oração pessoal e oração em comunidade. Esse é o tema de hoje. E se a gente perceber, analisar bem, a oração ela é a primeira e a principal forma do diálogo com Deus. Padre, quem que fala isso? O próprio Jesus. Vamos olhar para a vida de Jesus e vamos perceber que Jesus rezava. Né? Alguns evangelistas fazem questão de frisar isso, né? Que Jesus rezava. E como Jesus rezava? Jesus se retirava dos lugares para lugares desertos para rezar. E todas as vezes que Jesus rezava, ou na maioria delas, era quando Jesus ia tomar uma decisão importante. Por exemplo, escolha dos 12 apóstolos. Jesus antes se isolou para rezar. Ia ser morto, né? Jesus foi ao Getsêmani para rezar. Então Jesus, quando ia viver momentos importantes de sua vida, Jesus então entrava nessa intimidade com o Pai. Por quê? Porque oração é fazer a vontade de Deus. E a gente só faz a vontade de Deus quando a gente reza. E Jesus queria fazer a vontade de Deus e por isso rezava. Para ser fiel a essa vontade. Por isso, 2 pontos são importantes para a nossa oração. 2 pontos. Vamos lá. Primeiro, nós não podemos reduzir a oração, toda a nossa oração, a fórmulas ou orações prontas, como, por exemplo, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Glória ao Pai, consagração a Nossa Senhora. Elas são belas e necessárias. Essas orações são lindas, orações antigas da igreja, que nos ajudam muito a rezar. Só que muitas vezes, por preguiça, por tantas situações, nós fazemos só elas e nós queremos reduzir a nossa vida de oração só a orações já prontas. Digo de novo, são importantes, são bonitas e nós devemos rezá-la todos os dias. Pai Nosso, uma Ave Maria. Mas nós não devemos reduzir a nossa vida de oração somente a isso. Né? São orações bonitas. E por isso nós precisamos dialogar com Deus. Então, uma forma de rezar, a primeira forma de rezar é justamente isso, né? É dialogar com Deus. Como assim, Padre? Dialogar com Deus é quando você coloca o seu coração no coração de Deus. Deus gosta da sinceridade do nosso coração. Nós devemos dialogar com Deus como nós conversamos com uma pessoa da família, né? Deus é a nossa família. Nós temos intimidade com Ele, ou devemos ter intimidade com Deus. Por isso que Ele gosta da sinceridade do nosso coração. Como a gente conversa com um amigo. Quando a gente tem um amigo de muita confiança, a gente tem mais abertura, mais intimidade. Assim nós devemos ser no nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. Né? É ir mais além na nossa vida de oração. Né? Ter diálogo, ter sinceridade, conversar com Deus e também, claro, rezar as fórmulas prontas, mas não reduzir somente a isso. E o segundo momento, né, o segundo ponto, é não reduzir a nossa oração a somente pedidos. Nós temos muitas vezes uma dificuldade de rezar porque nós queremos só pedir. Achamos que Deus deve satisfazer as nossas necessidades pessoais. A nossa oração não deve ser reduzida somente a pedidos. Muitos cristãos só lembram de Deus quando precisam de ajuda, né? Eu tenho costume de falar que nós lembramos de Deus quando a gente precisa de alguma coisa, né? Ou seja, fazemos dele um supermercado. Só vamos nele quando nós precisamos de alguma coisa. Ninguém vai no supermercado para passear. Né? A gente vai no supermercado para comprar alguma coisa. Não é verdade? E assim, às vezes, nós fazemos com Deus, né? Nós usamos de Deus só quando nós precisamos de um milagre, de uma graça, de uma ajuda. Ou seja, só nos momentos difíceis. Às vezes nós procuramos Deus só nos momentos difíceis. Por isso nós só pedimos. Não. Temos a grande tendência de esquecer o agradecimento e o louvor a Deus. Agradecer também faz parte, agradecer é oração.
Deus, todos os dias, nos dá tantas coisas, a saúde, a vida, a família, o trabalho. E muitas vezes nós somos cristãos ingratos a Deus, não agradecemos. Então nós devemos aprender também a agradecer para poder louvar, né, essa presença de Deus na nossa vida. Claro que nós devemos pedir. Jesus vai dizer, né, pedir e recebereis. Mas muitas vezes, e ao longo de nossa vida, nós só pedimos e esquecemos de agradecer. Né? Então nossa oração ela é pautada por pedidos, por agradecimentos, por louvores, por intimidade, por sinceridade de coração. Isso é pautada a nossa oração. A oração deve conter, então, os pedidos que necessitamos, né? O agradecimento por tudo que recebemos, o louvor e a adoração ao nosso Deus. No âmbito da família, nós necessitamos da vida pessoal, vida matrimonial e vida familiar. Então, meu irmão e minha irmã, você que me acompanha nesse momento, nós devemos rezar sozinhos, como vai dizer Jesus no Evangelho, entra no teu quarto, fecha a porta e ora somente ao teu Pai que está nos céus. Devemos rezar sozinho. Nós devemos rezar somente com a nossa vida de intimidade, a vida conjugal, de casal. O casal deve rezar junto, só os dois. E também nós devemos rezar na vida familiar, com os filhos, com toda a família. Então, sozinho, a dois e com toda a família. São as 3 formas que nós devemos procurar e nos esforçar a cada dia para viver essa intimidade, essa oração com Deus. Porque isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante. Então nunca se esqueça que oração é diálogo, é intimidade, é estar na presença de Deus. É pedir, é agradecer, é poder rezar, é poder fortalecer a nossa vida pela vida de oração. A oração é o alimento para a alma. É o alimento para a nossa vida que vai nos dar força para poder viver melhor a nossa missão. Que Deus nos ajude a rezar sempre. E toda vez que você rezar, peça ao Senhor, Senhor, aumentai em mim a fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.